Em uma noite qualquer, dois radialistas que apresentam um famoso programa de rádio recebem uma ligação do além. Mas o que eles não sabiam era que por detrás dessa ligação havia um pedido de socorro. Quem era? E como ajudar? E você? Se recebesse uma ligação do além, o que faria para ajudar? Olá, eu me chamo Si, do canal Lendas e Afins. Sejam todos bem-vindos. O relato que irei contar é de uma rádio na Colômbia, La Mega, e foi tirado do famoso Portas do Além. Quem aí lembra desse programa no Discovery? Esse foi um dos melhores relatos que eu já ouvi desse programa. Então pegue seu chá, seu café, seu drink, sua pipoca, ou o que você estiver a fim de ter como acompanhamento para ouvir este relato. Bora de relato? Dois radialistas, Hector e Daniel, apresentam um programa famoso noturno que é a companhia ideal para os ouvintes da madrugada, que por algum motivo de trabalho ou insônia não podem dormir. Então, em uma noite dessas, Hector abriu as linhas para seus ouvintes compartilhar suas histórias, quando repentinamente a ligação sofre uma interferência. Nesse momento, todos escutam um ruído e Hector fala: "Alô? Quem fala? Alô? Alô?" Logo se ouve uma voz metálica entre ruídos de uma criança: "Vovó! Vovó! Vovó! Ajuda-me!" A ligação daquela menina pega todos de surpresa. Quem era? Naquela hora da madrugada, uma criança ligar para a rádio não era normal. Daniel e Hector decidem ignorar aquela ligação e seguem com o programa. Então Hector fala: "Bom, parece que tivemos uma interferência na linha, mas já temos outra pessoa. Olá, boa noite, quem fala? Alô? É Hector?" "Sim, é Hector falando." "Quem era aquela menina?" "Eu não sei, era uma menina, uma ligação que caiu. Parecia uma voz de fantasma. Ai, que medo! Por que chamava pela avó?" "Não sei, estava procurando a avó." Nesse momento, o chat da rádio dispara e várias pessoas escrevem: "Escuta, o que está acontecendo? O que foi isso? Na minha casa as luzes se apagaram. Aconteceram coisas. Por favor, nos falem, o que está acontecendo?" E os ouvintes intrigados com a ligação misteriosa não param de questionar sobre a menina. Mas nem Hector nem Daniel sabem o que responder. Acabando o programa, Daniel e Hector se questionam como eles irão fazer para abordarem esse assunto. Então, a primeira reação deles foi analisar o áudio, para ter certeza do que foi aquela ligação. Então, a namorada de Hector, que é uma pessoa espiritualizada, indica para Hector um parapsicólogo de psicofonia. No outro dia, na rádio, Hector comanda falando: "Boa noite, aqui é Hector falando. Já recebemos várias perguntas sobre a ligação de uma menina que aconteceu ontem à noite. Então colocarei o áudio novamente para os ouvintes opinarem sobre o que aconteceu." O áudio: "Vovó! Vovó! Vovó! Ajuda-me!" E Hector: "Bom, foi isso que ouvimos ontem à noite. Agora vocês, de acordo com seus princípios morais e espirituais, darão suas opiniões." Daniel: "É isso aí, o canal está aberto para todos." Hector: "Temos uma chamada. Boa noite, quem fala?" E nesse exato momento, a interferência ocorre novamente. "Vovó! Vovó! Vovó! Ajuda-me! Onde está você?" E Hector para Daniel: "Daniel, o que foi isso? Novamente essa interferência?" Queridos ouvintes, neste exato momento estamos tão confusos como vocês devem estar.
Então, vamos escutar um pouco de música e já voltamos. Do outro lado da cidade, Edwin Robles, um especialista em psicofonia e manifestações sonoras, tira suas próprias conclusões e liga para Hector, avisando que poderiam marcar um dia para falar sobre as análises que ele tinha feito. Então, voltando ao programa, Hector recebe a ligação de um ouvinte. Alô? Hector? Sim, aqui é Hector falando. De onde você fala? Estou na rua, sou um taxista. Olha, eu estava com um passageiro ouvindo o programa quando ouvimos a voz da menina. O rádio se desligou e o carro morreu. Isso é muito estranho. Naquele exato momento, o programa ganha outras proporções. Pessoas passam a ligar de todos os lugares, esperando uma explicação. Mas eles não tinham. O que restava era colocar Edwin, o parapsicólogo, na linha. Então Daniel fala para seus ouvintes. Edwin Robles é um especialista em áudios paranormais e está na linha. Ele fez uma análise técnica da gravação. Boa noite, Edwin. Hector. Boa noite, Edwin. Descobriu alguma coisa na gravação? Edwin. Isso é impressionante! Ouçam! Neste momento, todos ouvem ao fundo um estalido de fogo e madeira caindo, justamente com a menina gritando. Ah! Vovó! Cadê você? Me ajuda! Me ajuda! Ah! Hector, queridos ouvintes, o que estão ouvindo é um fato. O especialista em psicofonia Edwin Robles conseguiu identificar outros tipos de som daquela ligação da menina. Nessa mesma noite, Hector chama outro especialista, Edwin Ocampo, que diz para Hector: essa voz não é de uma criatura viva, é de alguém pedindo ajuda. E o que podemos fazer? Nós temos que nos comunicar para saber o que ela quer. E Daniel: então é um fantasma pedindo nossa ajuda? E ela nos irá atormentar até nós darmos um jeito nisso? Ao final do programa, Hector e Daniel decidem chamar os dois parapsicólogos para o estúdio. Mas primeiro terão que falar com o diretor. No outro dia, os três se reúnem em uma sala e o diretor pergunta o que está acontecendo. Pois se isso for uma brincadeira, a rádio poderia ter sérios problemas com os anunciantes e com o público. E Hector e Daniel dizem não saber o que se passa, que eles nunca iriam fazer uma brincadeira dessas. Sanadas as dúvidas, o diretor libera Hector e Daniel para fazerem suas investigações. O programa daquela noite começa com a presença de Edwin Robles. Edwin Robles. O ouvido do ser humano reconhece de 0 a 100 decibéis. Quando temos uma voz abaixo de 0, quer dizer que não é dessa dimensão. E Daniel: então, quer dizer que é um fantasma? E Robles: de uma voz certamente que não é humana. Hector: e a outra voz, o que você pode falar sobre isso? Que é outra criatura que está com a menina. Então chega Edwin Ocampo, o outro parapsicólogo no estúdio. Ele sente algo e Hector percebe e fala: está vendo alguma coisa? Tudo bem, Edwin? Edwin Ocampo: está aqui. Como? Veja a menina, Hector, está à sua esquerda. Tem certeza? Você a vê? Sim. É uma criança de 8 a 9 anos. De repente, a cadeira do estúdio é arrastada para perto de Hector e todos ouvem um metal arranhando no chão. E Hector: o que ela quer? Edwin Ocampo, nesse momento incorporado, repetia: me ajuda, por favor! Minha vozinha, onde está? E Hector:
Nós vamos ajudar, mas nos diga onde está? Edwin Ocampo Incorporado fala: eu estava no meu quarto, quando a casa repentinamente pega fogo. Eu acordo e tudo está queimando. Então eu gritei: vovó, me ajuda! Edwin volta a si e diz: tem mais alguém aqui. E Daniel: alguém? Quem? Quem você vê, Edwin? É uma senhora. É a avó? Edwin Ocampo incorpora a avó e diz: está queimando. Cadê minha neta? Filhinha, preciso te salvar. Então todos descobriram que a avó morreu tentando salvar sua neta. Ambas morreram no incêndio e ficaram perdidas no espaço-tempo. No meio do estúdio, Edwin vê a avó abraçando a neta. Elas estavam envoltas numa luz que irradiava no ambiente. Com as incorporações, Edwin fica totalmente fraco. Mas diz: estão juntas. A avó e a neta se reencontraram. Estão conversando. A avó disse: obrigado. E a menina falou para não se assustarem quando elas partirem. E Daniel: então irá acontecer alguma coisa? Vamos esperar. Edwin desmaia, Hector tenta acordá-lo, mas a energia elétrica da rádio e da avenida principal cai. Quando a luz volta, Edwin acorda, mas precisa de uns 30 minutos para se recuperar. Naquela noite, todos ficaram esgotados. Este caso teve uma grande repercussão. Durante um tempo, isso foi motivo de conversas e discussões na rádio, mas, para Hector e Daniel, aquilo já tinha sido suficiente. Ficaram um bom tempo sem falar nos assuntos paranormais. Então, pessoal, eu particularmente achei um relato bem emocionante, na minha opinião. Não pelo trágico acontecimento, mas porque elas encontraram o caminho da luz e porque foram ajudadas. Pois não são espíritos ruins, só precisavam de uma ajuda. Se é verdade esse caso, eu não sei, mas que é uma grande história, isso é. O que podemos tirar como aprendizado é que, na minha opinião, nem todo espírito é ruim. É assustador, sim, é bem assustador. Por mais que sejam espíritos bons, a gente fica assustado, né? Se acontecesse com a gente, nossa, não importa se é espírito ruim ou bom, a gente fica assustado, né? Porque não é normal essas coisas acontecerem. Mas, às vezes, os espíritos só estão perdidos, precisando de que alguém reze por eles, para que eles encontrem o caminho da paz. Ainda por que não rezar por eles, né? Pois, afinal, se fôssemos nós iríamos querer ajuda. Não iríamos? Pois acredito que quando acontece uma morte traumatizante como essa e outras, me parece que alguns espíritos ficam presos naquele dia e ficam vivendo isso repetidas vezes até encontrar a paz. Agora irei contar um outro relato com essa mesma linha de repetição, só para podermos comparar. Algum tempo atrás eu estava escutando uma psicografia de uma mulher que, por ciúmes do marido, deu cabo da própria vida. E ela não conseguia sair de uma das suas últimas memórias antes do ocorrido. Ela ficou revivendo aquele mesmo momento por anos e anos a fio, onde ela visitava o cemitério para colocar flores no túmulo da mãe de uma amiga, que essa não lembro se estava doente, e pediu para que ela fizesse aquilo, né? Também não lembro se foi antecedente ao que ela iria fazer com a sua própria vida. É que faz muito tempo, gente, que eu escutei, então eu não sei, eu só estou dando um resumo. Mas era sempre a mesma coisa. Ela colocava flores no túmulo e ela via um rapaz que também visitava a esposa falecida. Eles conversavam e no final o rapaz pedia para que ela fosse tomar um café com ele numa lanchonete. E ela dizia que tinha outra coisa para fazer, enfim, né, dava os perdidos nele ali
e dizer que não dava para tomar um café. E isso se repetia até que um dia ela decide visitar a família dela. E chegando no sítio da família, ela escuta o povo falando sobre ela, dizendo que fulana era ciumenta demais, sem motivos, porque o marido sempre a amou e que ele não aguentou viver sem ela e infartou. Quando ela se deu conta que ela estava morta e que o rapaz do cemitério era o seu marido, que também estava vivendo repetidamente o mesmo momento antecedente à morte dele, né? Caiu a ficha dela de que ambos não se reconheceram, porque ambos estavam presos nos fatos ocorridos e não conseguiam enxergar nada além daquilo. Então, para mim, na minha opinião, o que fica é que, por mais difícil que seja algo que nos aconteça, precisamos nos libertar. Porque nós mesmos vivemos, às vezes, repetidamente um momento, falando o tempo todo de um mesmo problema, na mesma situação que nos incomodou. E, no meu ver, quando nós morremos, nós não mudamos, somos iguais como sempre fomos. Então, pedir ajuda é essencial, mas querer mudar é primordial. Precisamos querer mudar, estar aptos a ser ajudado, encarnados ou não, né? Os dois relatos mostram o quanto podemos ficar presos em um momento. A menina e a avó pareciam estar vivendo, sei lá por quanto tempo, a hora que elas morreram. Assim como no relato da mulher e seu esposo, né, seu marido. E nós encarnados não deveríamos ter medo do que iremos virar. Então, se alguém se depara com uma presença espiritual, a primeira coisa a se fazer é rezar por aquele ser. Como eu já disse, se fôssemos nós, no desespero, iríamos querer ajuda. Mas também sabemos que existem aqueles espíritos que não querem ser ajudados. Mesmo assim, podemos rezar por eles, para que a hora de eles partirem de verdade e se desapegarem, chegue o mais rápido possível. Os rapazes da rádio, apesar de terem ficado assustados com os acontecimentos, no fundo devem ter ficado felizes por ter ajudado as duas partirem para a luz. Foi por esse motivo que eu gostei deste relato, porque as duas alcançaram o que tanto desejavam, né? Esse foi o meu primeiro relato contado. Eu sei que tem muito para evoluir e aos poucos eu trarei mais e mais mistérios, lendas, contos e causos sobrenaturais. Mesmo que você não acredite, eu peço que pelo menos você veja como uma história contada. Se é real, não sabemos. Mas eu gostaria também que você opinasse se achar que algum caso possa ter alguma explicação científica. Você também pode dar um lado científico se você achar necessário. Eu não tenho como explicar esses dois casos cientificamente. Mas, quando eu tiver uma explicação científica, eu trarei as duas hipóteses, tanto a espiritual quanto a científica, para a gente discutir, né? Eu acho que é legal a gente estar aberto a outras opiniões, ao outro lado da moeda. Não é legal ficar só preso em uma hipótese, porque às vezes nada é provado e quanto mais hipóteses, melhor, não é verdade? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos relatos eu estou pensando talvez em trazer algo sobre reencarnação, de um livro que eu estou lendo. E é isso aí. Eu aceito opinião também e vou deixar também abaixo do vídeo um e-mail para que, se vocês quiserem, estar mandando relatos também. É isso aí. Até mais. Fui!